Que amasso do Flamengo em cima do Mirassol, 5-1. Será que alguém acertou o palpite dessa rodada do Campeonato Brasileiro? 5-1. Chega mais, daquela moral, explode o dedo do like se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React. Quero que você se inscreva, ative o sino das notificações para receber sempre as melhores notícias do futebol e do Flamengo. Já chega aqui, explodindo o dedo do like. O Palmeiras que se cuide, meu amigo, porque a gordurinha que ele tinha já acabou. O Flamengo tem um jogo a menos, ainda tem um confronto direto e tá 3 pontos apenas do Palmeiras. O campeonato vai pegar fogo, meu amigo. Vamos aqui ver o Zinho, o Zé Elias falando aí sobre essa partida. Chega mais. Já coloca o seu like, escreve aí nos comentários de qual cidade você acompanha nossos vídeos, créditos, canal e ESPN Brasil. Vamos lá para as informações do Flamengo. Resultadaço para o Flamengo, pensando que empatou na Copa do Brasil fora de casa, né? O Cruzeiro, um time forte, não deixa de ser um excelente resultado. O Flamengo poderia até ter vencido o Cruzeiro, mas um jogo bem igual, de duas potências, e o Flamengo vem para decidir em casa no meio de semana, a Copa do Brasil. Aí mescla o time. Se não me engano, do time que jogou contra o Cruzeiro, foram só 5 jogadores titulares. Se é que a gente pode dizer de titular no Flamengo, né? Que é um elenco espetacular, maravilhoso. Quem é reserva, quem é titular, às vezes você se confunde com isso. Mas o Pedro não começou jogando e o Leonardo Jardim foi cobrado por isso. E o Pedro começa o jogo hoje como titular. Já encosta no viveiro na artilharia do campeonato, que marca 2 gols. Mesclou bastante, poupou alguns jogadores, principalmente assim, a gente pode falar que é titular absoluto, o Arrascaeta. O Jorginho também. Os dois entraram no finalzinho, mas foram poupados. E o Flamengo passeou. O Flamengo deitou e rolou. Para minha surpresa, eu acho que jogar contra o Mirassol em Mirassol é bem difícil, então eu não esperava. O Flamengo tem time para ganhar? Tem. Mas 5-1 e do jeito que foi, parecia que estava treinando. Não fez muito esforço, não. É muita qualidade, é muita opções que o treinador tem. A gente vai falar isso durante o programa, mas uma vitória maravilhosa que você falou. O Palmeiras perde para o Fluminense aqui no Rio. Essa distância encurtou. O Flamengo tem um jogo a menos, 3 pontos de vantagem do Palmeiras. O Flamengo tem um jogo a menos que justamente é contra o Mirassol e no Maracanã. Então, assim, o campeonato ficou mais em aberto ainda. Essa briga pela ponta da tabela, ela vai ficar até o final. Celso Zelt, o Flamengo que tem a volta agora como mandante na Libertadores contra o Cruzeiro. Jogo importantíssimo, assim como o duelo Cerro Porteño e Palmeiras e os demais que mostraremos aqui na ESPN no Disney Plus. Queria dar um abraço também para a galera do YouTube. O pessoal tá com a gente. É uma rodada até agora rubro-negra, né? No caso do Flamengo, mais rubro do que negro, estreou esse terceiro uniforme vermelhão e as meias também vermelhas, com aquele calção preto. Mais rubro do que negro e o Flamengo sobrou. O Palmeiras parou, parece que parou, não sei, veremos no meio de semana. Também o Palmeiras tem o seu confronto contra o Cerro Porteño. E o campeonato agora voltou a ser bastante acessível ao rubro-negro, né? Matematicamente. Já o Flamengo sobra, né, gente? O Flamengo hoje poupando, aí a certa altura do jogo, o jogo já estava decidido, aí para poupar gente ainda coloca mais gente boa, Jorginho, Arrascaeta entra, participa decisivamente de um lance ali logo que acabou de entrar. Então foi uma festa rubro-negra, e rubro-negro também o domingo, né? Porque tem a vitória do Venturismo sobre o Botafogo. Tizinho, fã de esportes. A gente está no mês de agosto, que geralmente é um mês onde as coisas se transformam em crises. E se a gente for elencar quantos clubes estão pressionados nesse momento na Série A do Campeonato Brasileiro, vamos passar de uma mão. Acho que vamos fechar todos os dedos das mãos, porque a pressão tem sido muito grande. Não para o Flamengo. Talvez a pressão que o Flamengo viveu foi depois da eliminação na Copa do Brasil para o Vitória. O copo meio cheio do Flamengo é ter semanas de Copa do Brasil para descansar um elenco que é muito intenso. Foram 15 finalizações contra o Mirassol, 12 de dentro da área e 5 gols. A gente está falando de uma equipe que no começo da temporada seria a candidata ao título da Copa do Brasil, da Libertadores e do Brasileiro, continua candidatíssima ao título da Libertadores e do Brasileiro, agora sem a Copa do Brasil.
pelo caminho, tendo 2 semanas no mínimo em relação ao seu rival direto pelo título, que é o Palmeiras, que vive um fim de semana, ou que viveu um fim de semana também de instabilidade. Uma semana inteira, na verdade, de instabilidade. A gente já vai debater muito mais, a gente vai fazer a primeira. Impressionante, tem um gol do Flamengo que parecia treino, assim, eu acho que é o primeiro do Pedro. Não, o Pedro serve, Samuel Lino, eu acho. Que é o Pedro começa a jogada ali na meia-lua e abre pra direita, parece até meio slow motion. Sabe aquele lance que tá tão coordenadinho que parece que o outro time não tá fazendo esforço. Que Videogame. E aí, Elton, vamos lá. Bom, é um resultado que surpreende pelo placar, mas não surpreende pela postura do Flamengo nesse tipo de jogo, né? Enfrentando adversários que mesmo em casa se impõem nesse jogo de transição rápida. E para evitar essas transições rápidas, o Flamengo o que faz? Marca a pressão, né? Tenta evitar que essa saída aconteça a partir do campo de defesa adversário. E olha quantos lances a gente vai acompanhar aí, Felipe, com relação a isso. Olha o Mirassol tentando sair, errando, Flamengo pressionando, a bola vai para a área e tentativa de finalização. Foi um time que, mesmo com alguns jogadores sendo poupados, porque tem essa sequência, né, de jogos contra o Cruzeiro, não só na Libertadores, mas também no Brasileirão, né, na próxima rodada, inclusive, teremos, né, na próxima já, né, Flamengo e Cruzeiro, e mesmo poupando jogadores, foi uma equipe que manteve essa identidade, né. Curioso é que o Bruno Henrique estava fora, talvez fosse titular, até para fazer essa função ali mais central. O mais interessante é que a gente acompanha alguns movimentos diferentes nesse time do Flamengo, e eu vou me ater a um especificamente, que é a máxima de que o Pedro, ele não é o Felipe Mota. Esse é o gol. Esse é o gol. O Pedro não é o 9 que faz pressão, que marca, que ajuda, que volta para marcar, que não tem a intensidade necessária para começar um jogo. Foi do Luiz Araújo, só corrigindo, foi do Luiz Araújo, exatamente. E o Pedro, ele mostra que ou ele mudou o pensamento dele com relação a isso, ou ele está sendo melhor aproveitado nesse sentido, de ser mais um jogador a pressionar o adversário, a tentar fazer essa marcação-pressão, a tentar roubar a bola até dos volantes e ajudar a construir. E ele foi importante, né? Ele foi importante dando passe para a finalização, fazendo seus gols. Eu acho que é um destaque importante, é um 9 diferente, e quando ele está não só bem abastecido, mas quando ele está próximo da área para justamente fazer esse jogo de pressão em cima do adversário, ele está mais próximo do gol, ele é um exímio finalizador, ele cresce e se torna, para mim, o melhor atacante do futebol brasileiro. Para mim, há um bom tempo é o melhor atacante do futebol brasileiro, o Pedro. Faltava essas valências serem melhor exploradas. Eu acho que nesse jogo contra o Mirassol, que não é equipe qualquer, como disse o Zinho, isso ficou bem claro. A grande vantagem do Pedro é que, especificamente, mais do que como atacante, como centroavante, né? Aquela questão que a gente sempre discute, precisa do 9, falso 9. Ele está conseguindo porque não fazia, muitos técnicos cobraram isso dele, mas ele está conseguindo fazer essa pressão sem perder o que um 9 clássico tem de melhor, que é a finalização, os gols. Hoje mais 2 gols, alcança a artilharia nessa briga com o Viveiros. Então esse é o ideal, né? Acho que fica também diluída essa responsabilidade, porque ao contrário de outros 9s que a gente cobra, o Pedro tem lá na frente muita gente exercendo essa pressão. Esse primeiro tempo do Flamengo foi, olha, os primeiros 45 minutos eu estava pensando assim, quem tem que dar nota para os jogadores do Flamengo? É o Rodrigo Bueno. Quem tem que dar nota para os jogadores do Flamengo do meio para trás vai ter uma grande dificuldade, porque do meio para trás o Flamengo pouco precisou jogar. Inclusive tinha gente de trás que jogou muito na frente, que nem o Varela, né? Então isso é ótimo, e pro Mirassol foi péssimo, porque o Mirassol não conseguia sair jogando. O primeiro tempo inteiro foi do Mirassol tentando impor o seu estilo e perdendo a bola e tomando a pressão. A gente viu aí os lances, não é só nos lances dos gols, tem lance também que o Mirassol perde a bola do mesmo jeito, são os famosos fora o ameaço. Então o Flamengo sobrou muito, e eu acho que a grande qualidade dessa atuação de hoje
é que não é contra ninguém, né? É contra um time muito bem armado, na casa desse adversário. O que deixa uma boa perspectiva é o que, como o Zinho lembrou, o jogo que falta para o Flamengo é justamente contra o Mirassol em casa. O que diminui as esperanças do Palmeiras de que essa questão dos pontos perdidos. Né, alivie para o lado do Alviverde. Não vai aliviar. Então o Flamengo, numa atuação excepcional, e ainda com essa condição do técnico colocar mais gente, né? Os jogadores que entraram depois hoje, ninguém pode se dar esse luxo. E o Flamengo manteve assim uma toada muito interessante durante a partida contra um adversário de categoria. Eu acho que isso é que a gente tem que destacar. Porque aquela, mas também ganhou, hoje não tem esse papo, gente. O Flamengo ganhou de um adversário de muita qualidade, embora esteja fazendo um brasileiro muito abaixo, né? Também há de se desculpar o Mirassol dividido aí pela primeira vez, com competição internacional, teria que ganhar mais casca, mas a qualidade do jogo do Mirassol é testada e aprovada há mais de um ano. O Flamengo hoje passou contra um grande adversário, inclusive cumprindo o que se esperava dele, né? Porque o Flamengo entrando em campo, sabendo o que já tinha acontecido com o Palmeiras, tinha hoje uma grande responsabilidade sobre os ombros. Seria muito cobrado se não baixasse essa diferença. E conseguiu fazer, não é lição de casa, é lição de fora, com muita categoria. Zinho! Completando o que os companheiros falaram, quando você olha para esse que está aí, Samuel Lino entrou no segundo tempo, mas Carrascal e Luiz Araújo, eles não têm sido titular da equipe, né? Jogadores que começam o jogo. Luiz Araújo voltou hoje, um longo período de contusão. O Carrascal, alguns problemas de suspensão, e tendo o Arrascaeta fica mais complicado para ele começar a jogar como titular. Mas não vou nem falar do Pedro, estou falando deles dois porque o Pedro para mim é titular do time. Eles dois, Luiz Araújo e Carrascal, para mim fizeram um jogo maravilhoso hoje. No primeiro tempo, as maiores jogadas do Flamengo saíram pelo lado direito com Varela e Luiz Araújo. E o Carrascal mais centralizado na função que é do Arrascaeta, próximo do Pedro. O Plata foi deslocado para o lado esquerdo, porque é mais coringa, né? Joga pela direita, joga pela esquerda, joga por dentro também. É um jogador que os treinadores gostam muito, o Plata, né? Tá explicado, ele joga bastante. Ele é um jogador muito utilizado. Mas é a fartura que tem o elenco. O Paquetá hoje jogou como segundo volante pelo lado esquerdo, que eu prefiro. Eu também acho que o Paquetá rende jogando pelo lado esquerdo e como segundo homem, enxergando o jogo de frente, com o Eric Pulgar como primeiro volante. Aí você tem o luxo de estar no banco Jorginho e vários outros. O Leonardo Jardim, ponto para ele. Ele, quando chegou, ele quis fazer um sistema de jogo do Flamengo não marcar pressão. Pode ser por parte física, ele enxergou que o time fisicamente não ia conseguir fazer isso a maior parte do jogo. Pode ser isso, estou aqui até aliviando. Mas o Flamengo baixando as linhas, dando a bola para o adversário, é tudo que esses jogadores do Flamengo não conseguem, porque o Flamengo só tem um jogador de característica de marcação. Quando você está marcando em bloco baixo, o jogador de pegada do Flamengo, falando do meio para frente, é o Eric Pulgar. Jorginho não é, Arrascaeta não é. Os pontas ajudam, eles tentam colaborar voltando pelo lado para marcar, mas não é a primeira função. A primeira função é atacar. Pedro nem se fala. E isso fez o Flamengo oscilar. O Flamengo não foi bem. Se você olhar para os laterais do Flamengo, o Alexandre já tem uma certa idade e o Ayrton Lucas é mais ofensivo do que defensivo. O Elton falou muito bem, o professor. O Varela apareceu muito mais hoje na fase ofensiva, por mais que o Mirassol não atacou. Mas ele também não é um grande marcador. Ele, lutador, briga, se empenha. Mas a característica do jogador do Flamengo é ter a bola, é jogar, é pressionar o adversário, é fazer essa marcação em linha alta, que é muito melhor. Você não tem grandes marcadores, pressiona ali, tenta roubar já na fase ofensiva, já no ataque, já está próximo do gol. O Felipe Luiz fazia muito isso.
E o Leonardo Jardim, no início, não fez. E agora é ponto para ele, acho que os jogadores melhores fisicamente, ele faz isso e o Flamengo cresceu, o Flamengo vive um momento para mim muito bom, eu acho que fez um bom jogo contra o Cruzeiro e repete hoje, mesclando os jogadores, então chega para a decisão, chega para uma reta final, encorpado o time, entendendo o que tem que fazer e a gente vê que são todos os jogadores, porque contra o Cruzeiro foi uma formação e hoje foi outra, então todo mundo está entendendo o que ele quer, ponto para ele. A minha dúvida só é a seguinte, ele vai ficar mesclando quando o Arrascaeta começar jogando é o Bruno Henrique, quando o Pedro começa jogando vai ser outro, não vai ser o Arrascaeta, porque para marcar pressão, me parece que ele está com a mesma mentalidade do Felipe Luiz. Pedro e Arrascaeta não têm potência de ficar marcando pressão o tempo todo, os dois juntos. Essa é a minha dúvida e a minha preocupação, porque você tem que arrumar um jeito. Arrascaeta e Pedro os jogos decisivos eles têm que estar em campo. Vamos fazer o seguinte, fala Elton, pra gente ouvir o técnico. Complementar o Zinho. Eu acho que ele ganhou mais um problema porque ele tem um Paquetá que também não é tão assim aquele cara de fazer marcação-pressão. Então ele tem mais um elemento para pensar nisso no Flamengo sem a bola, né? Criativo com os três, mas sem a bola os três não são, né, aqueles exímios marcadores jogando juntos. E eu acho que sim, já deu para entender que ele vai mesclar. No jogo da volta contra o Cruzeiro, para mim o Emerson Royal vai ser titular, porque o Emerson Royal foi titular por conta do lado esquerdo do Cruzeiro ter um pouco mais de intensidade com o Wesley, fazer aquele 1 contra 1 e o Emerson Royal é mais marcador e o Ayrton Lucas teve um pouco mais de liberdade. O Plata, como titular também, já que o Emerson Royal ultrapassa pouco, vai ser o cara que abre mais o campo. Imagino algo parecido com o que vimos no Mineirão acontecendo no Maracanã, o que é bom, né? Você tem 16, 17 jogadores, que você pode mudar, no mínimo, né? Você pode mudar e fazer o time jogar de uma maneira diferente com o mesmo comportamento, né? Partindo do princípio que tem que ter intensidade, pressão, roubar a bola no campo de ataque. Qualquer treinador gostaria de ter um elenco que o Flamengo tem. Treinador este que atende pelo nome Leonardo Jardim, vamos ouvi-lo aqui no Equipe F. É isso aí, nação, tá aí as informações da vitória do Flamengo, a gente vai, daqui a pouco eu vou colocar aqui pra vocês a coletiva do Leonardo Jardim, mas o Mengão passou o carro, cara, e agora está a 3 pontos de distância para o Palmeiras. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos ainda e tem também o confronto direto com o Palmeiras. Então tudo pode acontecer. O Flamengo entrou novamente na briga pelo título do Brasileirão. Para muitos que tinham jogado a toalha, que estavam sem paciência, que já tinham desistido, pode voltar, meu amigo. Pode voltar, porque a luz no fim do túnel se acendeu de uma forma grandiosa. E o Flamengo agora, ó, tá decolando. Ninguém para o Flamengo, meu amigo. Então, o Flamengo tem tudo para se classificar na Libertadores nessa quarta-feira e também brigar pelo título do Brasileirão até o fim contra o Palmeiras. Eu acredito que o Flamengo, a partir de agora, parece que começou a entrosar. O Pedrão tá decolando, virou o artilheiro do Brasileirão nesse momento, até a gravação desse vídeo. Por isso, eu digo pra vocês, confie no Flamengo. Não desista do Flamengo. Tem muito torcedor que já tinha desistido do Flamengo, já tinha jogado a temporada no lixo. Não faça isso. Acredite no Flamengo. E quarta-feira, Flamengo e Cruzeiro, Copa Libertadores da América, é o momento de nós, torcedores, apoiarmos o Flamengo. Para de carga negativa. Chega de carga negativa. É hora de apoiar. Vamos acreditar até o último segundo da partida. O Flamengo, passando do Cruzeiro, tem tudo para caminhar mais uma final de Copa Libertadores da América. Então vamos confiar, pé no chão, mas vamos acreditar no Flamengo. Para muitos que diziam que o Flamengo já não brigaria pelo título do Brasileirão, tá aí, ó. O Palmeiras perdeu ontem por 3-2 para o Fluminense e o Flamengo venceu o Mirassol por 5-1, que muitos diziam ser uma partida muito difícil, com todo respeito ao Mirassol, mas o Flamengo foi bem superior hoje nessa partida. E aí, gostou do Mengão hoje? Escreve nos comentários, quero ver recorde de likes hoje aqui no vídeo, hein? Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo, daqui a pouco eu vou colocar aqui a coletiva do técnico Leonardo Jardim, a gente vai acompanhar junto aqui com vocês, tá bom? Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.